A gente tem um problema no Supremo Tribunal Federal, que é o protagonismo de ministros. Nós tivemos aí, na fase anterior aí ao impeachment e tudo, o ministro Luiz Roberto Barroso talvez tenha sido a influência mais nefasta, mais deletéria que a democracia brasileira já teve. E você fala, foi por intencional? Não. Não, foi por exibicionismo, por falta de entendimento do que são sistemas de poder. Você pega um sujeito que é um advogado bem-sucedido, corporativo, embora fosse procurador também lá, corporativo, ele conhece um outro mundo, aquele mundo dos salões, aquele mundo dos. E daí estoura a Lava Jato, e daí ele ganha um protagonismo. E daí ele entra no protagonismo como se tivesse num programa da Globo News, que dava mais espaço para ele. E vai falando, falando, sem ter a menor noção de consequência, desdobramento. Então ele levou o Brasil a essa, foi um dos que levou o Brasil a essa situação de semi-ditadura aí, com o desmonte das instituições e tudo. O que enche é o seguinte, não é por intenção. A intenção dele era ser o novo Joaquim Nabuco, o novo Rui Barbosa, o novo Santiago Dantas. Ele virou um novo Vicente Raul, virou o Chico Ciência, aquele magistrado aí do Estado Novo e tudo, da polaca, a Constituição do Estado Novo. Então, ele, por falta de noção total, confundindo o que é o jogo político profundo, o que são a psicologia das relações e tudo, com o show da Globo News, onde ele vai lá, aquele pessoal fala aquelas perguntinhas de sempre, ele fala aquelas respostas de sempre, o pessoal fala, que brilhante que é o ministro. Ele não é constitucionalista, ele é uma pessoa que aprendeu a interpretar a Constituição para os seus negócios, dos seus clientes, como advogado. E na Lava Jato ele fez toda aquela coisa vergonhosa lá de endossar todas as arbitrariedades. Ele ajudou a eleger o Bolsonaro quando tirou o Lula da parada. E agora o que ele faz? O Gilmar dá uma entrevista em Portugal. Uma entrevista com substância, como se diz. O Gilmar é uma pessoa que ele conspirou, fez tudo lá aqui, mas ele conhece o que é a estrutura de poder e sabe analisar consequências. Então, quando ele viu para onde estava caminhando o país, ele parou com aquelas brincadeiras de PSDB versus PT e ficou na trincheira da democracia. Então, ele dá uma entrevista em Portugal, muito boa entrevista, para Daniela Pinheiro, da UOL, onde ele analisa os riscos de golpe, efetivamente. Fala claramente da tentativa de golpe que virá pela frente e da resistência e dos fatores que poderão segurar essa peteca. Só que ele toma aquele cuidado fundamental de não generalizar para as Forças Armadas. Ele critica os militares, que são aquelas coisas que estão lá no palácio, lá, Braga Neto, todos esses militares que foram lá, que são golpistas. Então, ele coloca a crítica aos generais, aos militares ativistas, mas sem generalizar, confiando no profissionalismo das Forças Armadas. Mesmo que você não acredite, você tem que dizer que acredita, porque é um fator de chamar a legalidade. Né? Daí vem o Barroso, como a entrevista do Gilmar repercutiu muito, ele vai num seminário e generaliza. Faz algumas exceções aí ao profissionalismo das Forças Armadas e generaliza, daí pega o general ministro da Defesa, Paulo Sérgio, que é considerado mais moderado, que dá uma resposta também. Pessoal, vamos falar claramente. Quando a imprensa fala em Forças Armadas e tudo, aí os militares, isso e aquilo, é os sete cegos e o elefante. O jornalista quer valorizar o seu passe, ele conversa com dois militares isoladamente, os militares têm opinião X, ele fala os militares. Isso aí ocorre. Aliás, um dos poucos que analisa de forma consistente o que acontece é aquele Igor da Folha, que é muito conservador, muito bom jornalista e muito bom analista. Muito bom analista. Mas o que acontece claramente? Então, você não tem a manifestação das Forças Armadas, é o alto comando, o ministro da Defesa é um representante do presidente da República, essa nota dele, inclusive, foi assinada só por ele, mas não nos iludamos. As Forças Armadas estão preparando coisas que não recomendo prudência. Seria muito importante que se começasse a analisar os poderes civis, TCU e tudo aí, o que ocorre
no setor de inteligência do Exército, dos ministros do Supremo, que hoje estão restritos a duas pessoas aí. A duas pessoas. O Gilmar, que tem um papel relevante. Ele tem um papel relevante porque ele funciona hoje em dia ele tem uma análise política correta aí, sabe a correlação de forças, sabe? E o Barroso que quer desfilar, né? Que quer desfilar. O Alexandre de Moraes não fala nada. Ele tem mão pesada, tudo, um resistente, não fala nada. Hoje o Fachin fez um discurso aí no TSE, conclamando a pacificação, conclamando a importância das eleições, né? Mas, digamos, é enrolado, é enrolado. É enrolado. O Supremo, aquela subordinação que fez até o. Aliás, o Barroso fala do. Como é que chama esse que saiu, trabalhava lá com o Bolsonaro, pediu demissão aí, que é candidato, não sei o que, aqui agora aí. O Barroso falando do papel heróico do cara no Congo. Olha, gente, é um marqueteiro, um marqueteiro. Só que é um marqueteiro que ele fala tem o peso da palavra de um ministro supremo, né? É esse que é o ponto. É esse que é o ponto. Enaltece outros militares lá, tentando estabelecer uma divisão entre os militares. Gente, militar profissional é que nem ministro do Supremo profissional. Ele não fala, ele fala através de atos. E a gente espera que. Mas esse negócio da inteligência do Exército é importante isso, porque lá atrás, em 2018, houve um trabalho de inteligência, sim. Você tem alguns estudiosos aí que falam daquela guerra híbrida que a inteligência do Exército entrou. Eu conversei com pessoas que participaram daquelas reuniões que precederam a formação do governo lá, uma disputa entre os aloprados lá do Olavo de Carvalho e o Exército, e em muitos casos o Exército vinha com dossiês. Antes disso, lá atrás, quando sai o príncipe, só o Brasil chamar de príncipe aí, ele sai em cima de um dossiê feito pela inteligência do Exército, né? Mas é importante, a situação não está pacificada. O Exército até agora ele tem, as Forças Armadas aí têm tido a prerrogativa de ter quem fale por ela, de obedecer uma disciplina X, mas você tem um trabalho intestino lá que tem que ser bem analisado aí. Tem que ser bem analisado aí, porque senão você vai ter um problema aí, sabe? Vai ter